Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do presidente da comissão, deputado Mullin, também o deputado relator, o senhor Orlando, por ter convidado a FENAINFO a participar dessa importante audiência pública. A FENAINFO, como eu falei no início, trabalha para todas as empresas, seja ela pequena, média, grande, nacional e também estrangeira, na convenção coletiva, todas precisam participar das regras que são definidas através das entidades patronais e laborais. Então, a gente tem preocupação, sim, com toda a cadeia. O insumo mais importante para uma empresa de TI é mão de obra. Mesa, cadeira, computador é commodity. Ou seja, quando o custo de mão de obra fica maior para determinada parte do segmento por um projeto destes, isso é muito injusto, dificulta o crescimento da empresa genuinamente brasileira. O custo Brasil, ele é maior para quem paga, e quem está pagando hoje, a pequena e média empresa brasileira, não tem alternativa. E as alternativas são, além de pagar, poder pagar talvez ainda mais. E o rombo previdenciário não é a desoneração da folha de pagamento. O rombo previdenciário são as isenções de todas as formas que existem no nosso país, das mais variadas possíveis, que sempre se criou grupos de privilegiados que têm este direito e, por alguma razão, não pagam, gerando uma pressão muito grande nos pagantes. E esses cada vez pagando mais, tornando inviável, muitas vezes, a nossa economia que venha a se desenvolver. Quando eu disse que a gente conversa com todos os setores, com todos os portes de empresas, as empresas do mercado nacional não querem pagar a conta. E isso eles vêm conversar conosco, eles vão aos sindicatos patronais, e aí na pirâmide toda sindical eles vêm à federação dizendo: nós não queremos mais, não suportamos mais. E esse é o meu papel como representante de uma federação, vem aqui dizer: não tem como majorar as empresas que atuam no mercado nacional. E, enfim, isso acontece o quê? Qual é o reflexo? O enfraquecimento da indústria nacional de TI em relação a concorrentes externos, porque se já são fortes lá fora, tem uma operação aqui dentro que está muitas vezes desonerada e isenta, então ele tem um recurso mais forte, começa a crescer, e a empresa brasileira vai encolhendo. Mas nós não temos a chance de crescer. E o mercado interno não suportando mais esse crescimento, a gente sabe que o risco que acontece é que a gente vira uma plataforma de exportação, até como foi citado pelo Galindo, o México é praticamente um puxadinho dos Estados Unidos, e eu não quero isso para o Brasil. Eu quero que legitimamente as empresas brasileiras possam participar do mercado de exportação e exportando genuinamente as empresas, os seus produtos e serviços, mas não apenas ter empresas aqui instaladas que exportem para os seus países de volta, deixando todo o custo previdenciário para os brasileiros pagarem. Características práticas. O setor de TI é diferente de calçados, máquinas e outros, não dá para comparar. Por que não dá para comparar? As empresas de calçado, máquinas, moveleiros, que tem muito no meu estado, é o mesmo empresário que vende para o mercado externo, ele vende para o mercado interno. Então, quando tu crias uma política que incentiva ele, muitas vezes, a desonerar na exportação, o isentando, tu está realmente desenvolvendo a indústria nacional. Vou pegar exemplos lá, as empresas nossas de calçados, elas vendem tanto para fora quanto para o mercado interno. Diferente os isentos de TI, que 99% são empresas estrangeiras. Então, na verdade, é uma política que tu está motivando o estrangeiro aqui instalado e dificultando o brasileiro que possa vir a instalar. Por quê? Eles exportam para os seus próprios países, geralmente, ou para conexões comerciais que já existiam. Então, é quase impossível a gente se inserir no grande mercado dessa forma, a partir do próprio Brasil, se isso continua. Falar de exportações aqui, então, o que a gente considera ali? Quais são os impactos financeiros? Se a gente colocar os números de 883 milhões, que foi uma referência de exportação em 2016, eu trago isso para reais, eu posso dizer que para compensar essas isenções, 2.224 empresas faturando 3.600.000, que seria o teto do antigo Simples, para compensar isso. Ou ainda, eu deixo de contribuir com 25.018 aposentadorias de R$ 1.200, que é a média Brasil. Com centros de pesquisas que são completamente desonerados também, cujas pesquisas, quando fazem o registro do software, fica nos seus países de origem, ou seja, nem o royalty fica aqui. Se eu tenho 5.000 empregados com 8.000 de salário, o número é esse, eu preciso de 593 empresas, paga de 3.600.000 para compensar. E são 6.667 aposentadorias de 1.200, que é uma aposentadoria baixa, mas é a média Brasil, para compensar. Somando as isenções do mercado externo em TI, 31.600 aposentadorias, ou quase 3.000 empresas brasileiras de 3.600.000, que são empresas pequenas, para compensar isso. Depois que elas pagarem isso, elas têm que pagar ainda mais, talvez seja por isso o 125% de aumento. E eu fico pensando que se todos pagassem, será que a Receita Federal estaria querendo de fato tirar a TI, que é transversal e tão importante, da desoneração? Pois bem, senhores,
O que a gente entende que é necessário para que a gente possa continuar a união total do setor? E unir de fato, ou todos têm o mesmo problema, ou todos estão com a mesma solução. Porque quando a gente tem soluções distintas, o que acaba acontecendo se eu não tenho uma isonomia? Eu tenho um grupo isento que não paga nada, ele fica muito satisfeito com isso e deixa o outro pagar. E muitas vezes não se importa que ele possa pagar ainda mais, porque ele não vai sofrer com isso. Portanto, a gente entende que a empresa nacional, estrangeira, pequena, média e grande, não importa o porte, ela tem que pagar da mesma forma. Porque aí sim nós temos uma política estruturante para todos. E o que a FENAINFRA oferece, acreditando desde 2011 que se todos pagassem do nosso setor, que é diferente dos demais, eu estava ontem aqui, acompanhei todos os outros setores, calçado, moveleiro, etc., são empresas brasileiras exportando e atuando no mercado interno. No nosso caso não é 2% sobre a receita bruta ou 20% sobre a folha, e que todos do mercado externo seja 20% sobre a folha, porque não há outra forma que não seja essa. Com isso a gente entende que se todos contribuírem, vai ser possível, sim, manter o setor e, quem sabe, reduzir a nossa alíquota. Considero importante dizer que uma política estruturante para o setor de TI tem que ter regras iguais para que a gente tenha, de fato, um setor unido. A regra que fica desta forma em TI desune o setor. A desoneração é muito importante, a gente diz queremos, estamos unidos, a nossa diferença é pontual, e quem me conhece há mais de 7 anos eu falo isso, por isso que estou falando aqui de novo. A desoneração da folha garantirá milhares de novos empregos, como já trouxe empregos agora, e no momento que no século XXI, que o maior e mais importante alavanca que modifica e faz o crescimento da nação é a inovação, e o nosso setor tem muito de inovação, é nele que entra e que realmente proporciona uma transversalidade de modificar toda a economia. A gente agora criar uma política que retorne, que encareça ele, é tirar o Brasil da possibilidade de seguir crescendo e de tendo as empresas que possam vir a buscar novas soluções para os problemas do nosso país, gerando, como até falou Galindo, se termina algum tipo de emprego agora, mas a inovação gera novos outros, e o Brasil poderia, se tivesse a igualdade de condições que existe nos outros países, poder gerar suas empresas de inovação e não sempre comprar de fora. Mas a gente precisa ter uma política que incentive o empresário brasileiro. Essa é a mensagem que a gente queria dizer, que as entidades se unam em cima disso, que nós tenhamos uma solução única e que todos paguem a sua parte. Todos pagando a sua parte, eu entendo que vai ser possível que a TI volte a ficar na desoneração, e, sem uma parcela privilegiada, estes, tendo também o mesmo problema que vai ser pagar, vai ser natural que a gente se una quando tiver algum movimento aqui e tenhamos um bloco unido, porque da forma que está, acaba se separando. Os que não pagam não se importam quando alguém vai pagar muito mais. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Pela atenção de todos, muito obrigado.